Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui hoje para tirar algumas dúvidas com relação aos gêneros textuais apresentados pelo nosso plano de estudo tutorado PET volume 3, na semana 2 e na semana 3, né? Então, muita gente às vezes ficou com dúvida, porque são muitos textos, muitos gêneros textuais, e tem gente que às vezes faz confusão, né? Então, vamos pegar aqui. Na semana 2, nós estudamos no PET esse texto aqui, que na verdade está dizendo aqui que ele é um cartoon. Esse texto, na verdade, ele é uma tirinha, tá? Então, nós vamos considerá-lo como tira. Ele é uma tirinha. Por que às vezes faz um pouco de confusão? Porque tanto um quanto o outro tem a finalidade de provocar humor. Mas a diferença é que a tirinha não tem obrigação com as críticas sociais, ela tem apenas que ser engraçada, enquanto o cartoon, a sua finalidade principal é ser irônico, engraçado também, porém ele tem que fazer uma crítica social, né? Então esse texto se caracteriza como uma tirinha, como uma tira, tá bom? Parecido, né? Porque tem 2 quadrinhos apenas, o cartoon geralmente tem 1. Então, isso aqui é uma tirinha. Aqui nós temos um outro texto, né, que também provoca humor. Esse texto aqui, a gente o considera como uma piada. Por quê? Porque ele traz o efeito de humor e não é em forma de quadrinho. E ele é bem curtinho, bem direto. Se ele fosse uma anedota, ele seria um texto mais longo. É a diferença entre os dois, né? A anedota é um texto longo, uma narrativa longa, mais detalhista, que traz outros aspectos descritivos, além desses que aparecem aqui nessa piada, não é isso? Bom, então passando aqui para o nosso próximo texto, também nós temos aqui uma tira, né? Essa tirinha formada por 4 quadrinhos. Então, nós tivemos aqui, ó, uma piada, né? Nós tivemos aqui uma tirinha. Nós temos aqui outra tirinha. Ok, pessoal? Agora nós vamos para essa semana, que é a semana 3. Aqui também nós temos uma produção. E essa produção aqui, nos balões, ela será chamada de cartoon. Então, nós temos aqui a descrição do cartoon, né? Por que um cartoon, professora? Esquece essa palavra charge que veio aqui. Por que um cartoon? Por que não uma charge? Qual é a diferença? Então, nós fizemos para vocês as atividades complementares que vão mostrar para vocês as características de uma charge. Nós já estudamos o cartoon, vimos que ele é uma história também organizada em quadrinhos, que tem o efeito de fazer uma crítica social, que também tem humor. Porém, o cartoon utiliza personagens do mundo imaginário, igual aqui nós temos os 3 porquinhos e o lobo mau, ou então figuras desconhecidas, qualquer figura. Uma das características da charge é trabalhar com figuras conhecidas. Então, nós temos aqui o Neymar, jogador de futebol, né, que todo mundo conhece, o Brasil inteiro conhece. A Marta, jogadora de futebol, que também todo mundo conhece, né, do time feminino da seleção brasileira de futebol. E aqui nós temos Neymar novamente. Ou seja, são figuras de pessoas conhecidas, porém não são fotos, são caricaturas, são desenhos. E eles tratam de um tema que vem no momento da divulgação. O cartoon pode tratar de outros temas, por exemplo, algo que aconteceu no passado, que vem acontecendo há muito tempo. A charge geralmente trata daquilo que está acontecendo ali, naquele momento. Por exemplo, esses textos aqui foram publicados durante a Copa do Mundo de 2018. Então, você pode observar que eles estão falando de futebol, por quê? Porque estávamos passando por aquele momento de futebol em que o mundo inteiro fica envolvido com a Copa FIFA, né, de futebol. Bom, então nós temos aqui as características de uma charge.
A charge é um gênero jornalístico também, que se utiliza texto verbal e não verbal para expressar o posicionamento editorial do veículo. Por exemplo, ela faz a crítica de acordo com o posicionamento. Se for da revista Veja, de acordo com o posicionamento do editorial da revista Veja. Se for do jornal Folha de São Paulo, a crítica terá o posicionamento daquelas pessoas, daquela empresa que trabalha com a comunicação. Se for na Rede Globo, vai ser caracterizado o pensamento daquele pessoal que trabalha ali, ou seja, é a característica de cada veículo de comunicação. Nesse caso aqui, o veículo de comunicação que nós estamos falando é o site Humor Político. Então, isso aqui caracteriza o pensamento daquele site, das pessoas que trabalham com aquele site, naquele site. Bom, e além disso, é uma crítica carregada de ironia e humor, que reflete situações do cotidiano e geralmente utiliza caricaturas de pessoas conhecidas. Retrata fatos que ocorreram na época de sua produção. Os textos que você leu aqui, né, que eu creio que você já tenha feito aí a leitura, ou se não leu ainda vai ler agora, foram publicados durante a Copa do Mundo, ou seja, eles retratam o pensamento daquele editorial, daquele veículo de comunicação, naquele momento da Copa do Mundo. Pode ser que hoje eles tenham mudado de ideia, pode ser que antes eles não tenham essa mesma posição com relação a Neymar, com relação a Marta, né? Então, essa é a característica essencial da charge. Ela divulga a ideia crítica de um assunto do momento, de forma irônica e crítica, ou seja, tem a função de fazer a gente achar graça. E sempre organizada em um quadrinho, né? Que nós vamos pensar aqui o seguinte: a história em quadrinhos é em quadrinho, a tirinha é em quadrinho, o cartoon é em quadrinho e a charge também. São 4 gêneros textuais que vocês já conhecem, todos organizados em quadrinho. Você pode observar que esse aqui nem tem o desenho do quadrinho, mas a estrutura é de um quadrinho, né? Esse aqui nem tem balões, não tem obrigação de ter balões, não tem problema. Porém, a forma de organização é como se tivesse balões, tá vendo? Ó. Então, isso aqui está ligado a esse personagem, isso aqui está ligado a esse. Então, esses são detalhes que a gente precisa ficar atentos, né? Então, vamos diferenciar novamente. Vamos pegar aqui que nós vamos trabalhar esse aqui também, né? Então, aqui nós temos um cartoon, considerado um cartoon, pelo fato de que ele lida com uma questão que não é de agora, é uma situação que vem há muito tempo ocorrendo, né? Que tem muita gente que não estudou, que não pôde estudar, mas que vai estudar agora. O lobo mau está aqui, ele cansou de sofrer correndo atrás dos 3 porquinhos e quer virar um estudioso e colocou a bolsa nas costas, os livros embaixo do braço e lá vai ele estudar. E os 3 porquinhos ficaram aí, nossa, o que está acontecendo? O lobo desistiu de comer a gente, né? E aqui nós temos a charge. Então, aqui o cartoon, personagens imaginários da literatura brasileira. Aqui nós temos personagens reais da história do futebol brasileiro. Então, a diferença está aí. Charge lida com pessoas reais, com assuntos do momento. Cartoons lidam com assuntos que podem vir acontecendo há muito tempo e que utiliza outros personagens sem ser as caricaturas. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ajudado um pouco você a entender a diferença aí entre esses gêneros textuais. Piada, cartoon, piada, anedota, charge e cartoon. Qualquer dúvida, estarei aqui para poder tirá-las, tá bom? Combinado? Beijos, até mais.